Solem a paz do Eterno sobre suas vidas, amados. Vamos falar um pouco de Yohokana, continuar com Yohokana no capítulo 6, versículos 16 a 21. Andar sobre as águas. O aspecto espiritual sempre fica acima do aspecto físico em todos os ensinamentos de Yahushua. Em tudo há uma razão muito bem definida, de cunho espiritual e não natural. Caminhar sobre as águas revoltas, muito além de ser uma simples demonstração de poder e de operação de milagres, o que em si só já seria um grande ensinamento, era mais do que isso. Era uma preparação dos discípulos para aprenderem a andar espiritualmente acima das dificuldades e dos problemas que certamente iriam enfrentar neste mundo. Águas nas escrituras são usadas de formas diversificadas, com significados bem definidos em cada situação, para cada simbolismo ou figura. As águas agitadas, em especial, representam tribulações pelas quais passamos enquanto estamos nesse mundo, as quais devemos estar preparados para enfrentar e superar, aprendendo a viver e caminhar acima delas. O objetivo das águas agitadas, ou seja, das tribulações, é nos envolver em sua agitação, nos puxar para dentro do turbilhão e nos agitar também. Algumas vezes essa agitação por tribulação é benéfica, quando estamos adormecidos em relação à realidade, para as quais deveríamos estar bem acordados. Contudo, aprendemos a viver no mundo sem pertencer ao mundo e principalmente sem permitir ser agitado pela agitação do mundo. É muito importante o aprendizado que Yahushua começou a transmitir aos seus discípulos é exatamente ali, no andar sobre as águas agitadas. Há algumas palavras escriturais que é bom lembrar aqui acerca desse assunto. O fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Está em 1 Tessalonicenses 3, de 3 a 4. Nota-se aqui a recomendação de Shaul, unissona ao ensino de Yahushua, para que ninguém se inquietasse com as tribulações pelas quais passassem. Shaul lhes recomendava o caminhar sobre as águas. Shaul lhe falou abertamente que estávamos designados para as tribulações, enquanto estivéssemos nesse mundo, do mesmo modo que Yahushua também já havia abertamente ensinado: no mundo passeis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há tribulações que são benéficas, as quais Yahuwah de antemão nos permite passar, uma vez que as escrituras afirmam que a tribulação produz perseverança, e a perseverança paciência, e a paciência esperança. Elas muitas vezes fazem parte da modelagem do nosso caráter em conformidade com o caráter de Yahushua. Há, contudo, agitações no mundo que só visam a simples perturbação e tirar o nosso foco daquilo que é prioritário. Certamente não nos livraremos das tribulações que Yahuwah entende como fundamentais e necessárias à nossa formação como varões perfeitos em Yahushua. E muitas vezes torna-se até difícil nos livrarmos de tribulação que são simples ataques dos inimigos contra nós. Contudo, tanto aquelas como estas, as escrituras nos ensinam a não nos inquietarmos. Yahushua nos recomenda bom ânimo e nos ensina a andar sobre as águas revoltas. Aquelas que são pais ou mães já passaram por tribulações, situações de ter que ajudar seus filhos com remédios amargos ou medicar suas feridas com remédios que ardem, mas curam. Nessas ocasiões, convencer o filho de que aquilo é remédio e que é necessário não é uma tarefa fácil. Às vezes conseguimos limpar e fazer o curativo em seus arranhões, a custo de muito choro. Nessa hora, a criança não pensa que é para o bem dela que fazemos aquilo, mas o seu foco está somente no amargo ou na ardência do remédio. Andar sobre as águas revoltas neste mundo não é muito diferente de uma criança apenas aceitar o tratamento sem dar grande importância ao amargo ou à ardência do remédio, movendo o foco da atenção do amargo para a cura.
do meio para o resultado, do preço em relação ao benefício. As tribulações que nos são lançadas, como ataque dos inimigos, até dessas Yahoo tira lucro para nós. Tais tribulações visam tirar o nosso foco daquilo em que precisamos estar focados, e em sua maioria visam sempre o pior, que é nos voltarmos contra Yahoo por causa da dor e da aflição pelo qual passamos. Há sempre uma mensagem inimiga implícita nesse tipo de tribulação, e é: se Yahoo ama tanto você, por que não? Porque então não está se você está passando por essa aflição. É um ataque espiritual contra a nossa confiança, contra a nossa fé, tentando de alguma forma tirar nosso foco do amor e submissão irrestrito a Yahoo, colocando o foco apenas na dor e aflição do momento. É nessas horas que precisamos já ter aprendido a lição de andar sobre as águas revoltas. E são as próprias Escrituras que nos dão apoio para vencermos nessas situações, pois elas afirmam que muitas são as aflições dos justos, mas de todas Yahoo o livra. Salmo 34:19. É importante notar dois pontos importantes nessa verdade escritural. A primeira delas é que as aflições dos justos são muitas e não poucas. A segunda, igualmente importante, é que a Yahoo nos livra de todas e não apenas de algumas. Se houvesse aflições das quais Yahoo não nos livrasse, certamente seria difícil tirar delas o foco da nossa atenção e não teríamos como ter esperança alguma. Essa situação de aflição sem esperança de solução é definida nas Escrituras como a condenação eterna e não se aplica a aflições, embora muitas, todas têm solução da parte de Yahoo, porque a tribulação produz perseverança e não desistência. E a perseverança produz paciência e não inquietação. E a paciência produz esperança e não desespero, porque as Escrituras nos garantem que Yahoo nos livra de todas e não apenas de algumas. Somente nessa convicção teremos esperança e saberemos dar volta por cima nas águas agitadas, conforme Yahushua nos ensinou dentro do próprio exemplo. Amados, no mundo tereis aflições, e todo aquele que segue Yahushua certamente será perseguido, sofrerá tribulações, dificuldades. Como pensem em Jó, né? Naquilo que Jó passou. E mesmo assim ele continuou honrando o pai, por mais difícil que esteja. Até a mulher dele pediu para amaldiçoar o Deus dele e morrer. Mas ele sabia que muito maior é Yahoo, que independente da circunstância que você esteja vivendo, Yahoo é por nós. E se está passando aquilo é porque é necessário para nos polirmos. Nós somos pedras brutas, precisamos de polimento e às vezes dói, mas é melhor que doa do que não ser polido, do que não estar preparado para estar com a eternidade com Yahushua. Que vocês possam meditar nessa palavra, querido, porque eu sei que muitos têm aflições, né? E eu sei que o inimigo fica na cabeça da gente lá, se Deus seu não te ama, você está sofrendo isso, por que você está passando isso que você quer? Pede para se largar, como a mulher de Jó, ele usou a boca de Jó. Amaldiçoa o teu Deus, o teu Criador, e morre. Toda hora vem isso sobre nossas vidas, nas horas da dificuldade. Mas aquele que está embasado e bem fundamentado, independente das circunstâncias, adora Yahoo. Louvado seja o nome de Yahoo. Aminó.